Imagine descobrir que tudo o que você aprendeu sobre estudar está errado. Ou melhor, imagine que existe um método tão poderoso, tão eficiente, que foi escondido por séculos. E quando usado corretamente, é capaz de dobrar sua memória, acelerar seu raciocínio e transformar qualquer um em um verdadeiro gênio do aprendizado. Parece exagero? Então por que os maiores prodígios da história usaram esse método? E por que ele foi praticamente apagado dos livros modernos? Hoje você vai entender por que a maioria das pessoas estuda do jeito errado. E qual é o método de estudo mais eficiente de todos os tempos? Responda rápido. Se você tivesse que aprender algo completamente novo, uma língua, uma habilidade, um conteúdo técnico, qual seria a sua primeira atitude? Ler um livro? Assistir uma aula? Anotar tudo freneticamente? Pois saiba, se você respondeu qualquer uma dessas, já começou perdendo. E calma, você não está sozinho. Milhões de pessoas cometem esse mesmo erro todos os dias. Elas acreditam que estudar é consumir informação. Mas o verdadeiro aprendizado não é passivo, é ativo, envolvente, estratégico. E isso nos leva a um dos maiores mistérios do cérebro humano. Por que algumas pessoas conseguem aprender 10 vezes mais rápido que outras? Será que elas nasceram com dons especiais? Ou será que descobriram algo que ninguém nunca contou para você? Agora imagine a seguinte cena. Um jovem de 15 anos em 1905, sem internet, sem Google, sem videoaulas. Mas em poucos meses, ele domina cálculo avançado, física teórica, álgebra abstrata e começa a formular ideias que mudariam o mundo. O nome dele? Albert Einstein. E aqui está a parte que ninguém te conta. Einstein usava um método de estudo que envolvia visualização, associação criativa e algo chamado experimentos mentais. Sim, ele literalmente fechava os olhos e imaginava-se cavalgando em um raio de luz. E esse método de imaginar cenários complexos, com envolvimento emocional, visual e lógico, permitia que ele conectasse ideias como ninguém. Mas calma, Einstein não foi o único. Séculos antes, Aristóteles ensinava seus alunos em um pátio, fazendo perguntas, incentivando o debate e a construção ativa do conhecimento. Séculos depois, monges tibetanos memorizavam livros inteiros usando ritmo, som e mapas mentais visuais. E o que todos esses gênios têm em comum? Eles não apenas liam, eles criavam imagens mentais. Eles explicavam para si mesmos e para os outros. Eles praticavam de forma ativa, associativa e envolvente. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine um estudante sentado à mesa, lendo um texto pela quarta vez, sublinhando com marca-texto amarelo e bocejando de tédio. Agora imagine outro estudante, que transforma esse mesmo conteúdo em um mapa mental com cores, imagens e conexões visuais. Depois, ele grava um áudio explicando com suas próprias palavras. Depois, ele testa sua memória fazendo perguntas para si mesmo. Depois, ele ensina o conteúdo para alguém, mesmo que seja para o espelho. Qual dos dois vai lembrar mais? Aprender melhor? Aplicar com mais facilidade? A resposta é óbvia, mas quase ninguém faz isso. Por quê? Porque fomos ensinados a estudar do jeito errado. Desde pequenos, aprendemos a repetir, a decorar fórmulas sem sentido, a anotar tudo, mas entender quase nada, a estudar para a prova, não para a vida. E o resultado? Milhões de pessoas frustradas com baixa autoestima intelectual, achando que têm problema de memória ou que não nasceram inteligentes. Mas a verdade é outra. A inteligência não é um dom, é uma construção. É o resultado de um processo bem feito, com os estímulos certos. E agora vem a parte mais importante. O método de estudo mais eficiente de todos os tempos tem nome. É chamado de estudo ativo multissensorial. E ele funciona porque ativa diversas áreas do cérebro simultaneamente: visão, audição, linguagem, memória espacial, motora e emocional. Ao invés de apenas ler, você transforma a informação em algo que o cérebro entende naturalmente. Como? Com mapas mentais, flashcards, autoexplicações, simulados, analogias visuais, associação com emoções e até criação de histórias. Quer um exemplo prático? Vamos supor que você precisa aprender como funciona a fotossíntese. Você pode simplesmente ler o parágrafo do livro. Ou pode transformar isso em um mini teatro mental. Imaginar uma plantinha acordando de manhã, esticando as folhas, capturando luz do sol como se fossem braços, e bebendo CO2 como um suco verde nutritivo. Enquanto isso, ela mistura tudo isso dentro de si e cospe oxigênio como se fosse um dragãozinho da natureza. Parece bobo? Pois é justamente isso que o cérebro adora: imagens, histórias, personagens, movimento. Esse é o segredo da memória de longa duração. E não para por aí. Outro componente essencial do estudo ativo é o chamado ensino recíproco, ou seja, ensinar alguém, mesmo que você ainda não domine o conteúdo, porque ao tentar explicar, você descobre onde realmente entendeu e onde ainda está confuso. É como segurar um espelho na frente do seu cérebro. E agora vem um dado chocante. Estudos mostram que estudantes que usam o método de ensinar o conteúdo para os outros têm 90% mais retenção do que aqueles que apenas releram o material. 90%. É quase como hackear sua própria mente. E isso nos leva a outro ponto: o efeito da emoção. Você sabia que conteúdos associados a emoções fortes têm até 3 vezes mais chance de serem lembrados?
É por isso que você se lembra do que sentiu num término de relacionamento, mas esquece o que leu ontem à tarde. O estudo ativo multissensorial utiliza isso também. Você pode associar uma música, uma cor, um cheiro, uma emoção a determinado conteúdo. E isso cria ganchos cerebrais fortíssimos. Mas atenção, nada disso vai funcionar se você continuar acreditando no mito da repetição cega. O verdadeiro aprendizado não está em reler 10 vezes. Está em reconstruir o conhecimento por caminhos diferentes: visual, verbal, prático e emocional. É assim que você internaliza. É assim que você transforma a informação em sabedoria. E talvez agora você esteja se perguntando: mas por que esse método não é ensinado nas escolas? Por que não é falado em todos os cursos? A resposta é simples: porque ele exige mais. Mais participação, mais consciência, mais intenção. E o sistema educacional tradicional foi feito para a produção em massa, não para a genialidade individual. Mas você não precisa esperar que o sistema mude. Você pode mudar hoje, agora mesmo. Comece com um conteúdo simples que você quer aprender. Transforme em mapa mental. Depois, explique em voz alta. Crie uma história visual. Teste-se com perguntas. Ensine alguém e observe. Você vai perceber algo estranho. Você não só aprende melhor, você sente prazer em aprender. Você sente que está realmente entendendo, conectando, dominando, e isso é viciante. Você se sente mais inteligente, mais confiante, mais capaz. E é assim que os verdadeiros gênios se formam, não por nascerem prontos, mas por treinarem o cérebro com propósito, criatividade e estratégia. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mais, quer evoluir, quer romper com o velho padrão de estudar e esquecer, e quer aprender com sentido, com velocidade, com alegria. Então aqui vai o seu próximo passo. No próximo vídeo, você vai descobrir. Em apenas 72 horas, você pode dobrar sua velocidade de aprendizado. Te vejo lá.